gente participar, mas quem cantou a música junto, né, pastor Reis? Que Deus possa abençoar, que o Senhor venha fazer desse CD um veículo abençoador na vida daqueles que vão ouvir. Porque nós cantores temos que aprender uma coisa, irmãos. Muitos cantores falam da seguinte maneira: eu vou na cidade fulano de tal fazer um show. Nós não fazemos show, nós temos que ir adorar, levar através do louvor. Porque se nós quisermos fazer show, nós vamos para o mundo. Não é lugar de fazer show, aqui é lugar de levar a palavra do Senhor através do louvor. E se Deus nos concedeu este trabalho, foi para nós ganhar as almas. Isso que nós devemos fazer, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Para mim é um motivo de muita alegria de estar aqui nesta noite, nessa festividade linda, né? Para juntos adorar o nome do Senhor Jesus. E eu quero agradecer a Deus primeiramente, né? Por estar aqui nesta noite e parabenizar o meu irmão, né? Por mais esse projeto lindo aí de Deus na tua vida. E que é mais, né? Que Deus venha abençoar mais e mais a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pode soltar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu já te mandar sonhos de nem mudar a história de um vencedor. Não há gigante que possa se levantar. Não há sombra nem mesmo o mar que possa resistir à fé de quem nasceu para conquistar. Pois sei que uma repórter das ondas grandes vem, mas creio na promessa e com meu Deus eu vou poder. Não desanimo, eu paro de lutar, firme nas palavras eu vou esperar, porque sei que em Deus meus sonhos vão se realizar. Os sonhos de Deus nunca terminam, sonhos que Deus sonhou pra tua vida, sonhos de Deus, pode acreditar. O meu Deus não ele não falhará. Sonhos de Deus não terá fim. Os sonhos que Deus sonhou para mim, sonhos que não se realizar. Meu Deus é fiel, ele não falhará. Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, poderoso e santo, Deus. Ninguém pode matar o sonho de um adorador, nem mudar a história de um vencedor. Não há gigante que possa se levantar, não há só deserto nem mesmo o mar que possa resistir à fé de quem nasceu para conquistar. Sei que uma revolta está nas ondas grandes vem, mas creio na promessa e com meu Deus eu vou poder. Não desanimo, eu não paro de lutar, firme nas palavras eu vou esperar, porque sei que em Deus meus sonhos vão se realizar. Os sonhos de Deus nunca terminam.
Amém? Antes de passar aqui oficialmente para o Zé Reis, baixa só o retorno um pouquinho para o irmão Zé Reis. Eu quero só ler, só quero falar umas palavras para ele. Vai demorar muito não, irmãos. 1h17. 1 Samuel capítulo. Poderia falar de muitos lugares da palavra de Deus, mas essa palavra que eu sempre gosto de falar ela quando nós vamos fazer algum trabalho com pessoas igual o pastor Zé Reis. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém Deus vê o coração. Essa palavra, essa passagem da palavra de Deus está dentro de um contexto muito conhecido. Acredito que todos aqui já conhecem a história de Samuel, o profeta Samuel. Poderíamos falar inclusive do nascimento dele, do sonho da mãe dele de ter um filho, que era impossível aos olhos humanos, mas para Deus nada é impossível. Deus levantou Samuel. Um certo dia, Deus mandou Samuel ir lá na casa de Jessé, ungir o próximo rei de Israel. Aí, aquele homem tinha vários filhos robustos assim, e eu imagino que eram homens prontos para a guerra, né? Aí veio primeiro Eliabe, e veio os demais irmãos, e Deus foi falando com Samuel: não é esse. Eu imagino assim, o primeiro, Eliabe. Aí quando veio, aí até o profeta Samuel se enganou, olhou pela aparência, olhou com os olhos naturais. Sabe, os nossos olhos naturais, eles nos enganam, porque eu só consigo ver com ele até onde essa parede me permite ver. Quando a gente olha para as coisas com os nossos olhos espirituais, a gente consegue ver além das circunstâncias. Sabia disso? Você olha para as circunstâncias que você está vivendo na sua vida, não sei, pode ser saúde, pode ser casamento, pode ser emprego, sei lá. Você olha com os seus olhos naturais e você vê, é impossível. Você vê que você desespera, você não vê saída, você entra em agonia e desespero. Só que quando você olha com os seus olhos espirituais, você vê além da circunstância, e você consegue ver o Senhor prontamente para agir em teu favor. Basta apenas você ter fé, e você crer nele, exercitar a tua fé. A Bíblia fala em Marcos capítulo 11, versículo 24: tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. O caminho é a oração, mas a chave é a fé. Inclusive, esta é a condição que a palavra de Deus nos coloca para sermos salvos. A gente não encontra na palavra de Deus falando para você ser salvo, você precisa orar, jejuar, fazer isso. O que a Bíblia fala para a gente ser salvo? Romanos capítulo 10, versículo 9: se você confessar com a tua boca e crer em teu coração que Jesus é o Cristo, morreu, ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E pregar o evangelho a toda criatura que crê será salvo. Lá em Gálatas a gente tem assim a chave. A gente entende que a chave da nossa vitória, a chave da nossa salvação é Jesus Cristo. Eu costumo falar que dentro da palavra de Deus tem 3 nomes, 3 divisores de água, 3 tempos através de 3 homens: Abraão, Moisés e Jesus. Abraão foi um tempo de promessas, o pastor falou aqui. Nós somos herdeiros da promessa de Deus. Abraão está lá em Gálatas, eu vou ler. Eu não aguento, eu vou ler. Aleluia. Glória a Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 29: se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nós somos herdeiros das promessas de Deus. Abraão, nós somos a descendência de Abraão. Abraão, ele simboliza na Bíblia o tempo da promessa. Só que um dia Deus falou para Abraão, se eu não me engano está no capítulo 15 de Gênesis, falou: olha, um sono profundo, mas um sono turbulento. Mostrou para ele que Israel seria cativo. Aí Israel foi 430
chega Moisés para tirar o povo de Israel do Egito. Aí Moisés vem com o tempo da lei. Moisés representa na palavra de Deus o tempo da lei do povo de Israel. Aí o homem viveu mediante a lei. Ó, a gente compreende dentro da palavra de Deus que nenhum homem foi capaz de cumprir todos os mandamentos da lei, a não ser Jesus Cristo. O único homem nessa terra que conseguiu cumprir todos os mandamentos da palavra de Deus, da lei de Moisés, foi Jesus Cristo. Sabe, entenda o seguinte: Deus criou, é rapidinho, irmãos, não vai nem durar nem 1 hora e 17 minutos não. Deus criou os céus, criou a terra, foi criado, Deus criou o homem. Deus criou o homem. A Bíblia fala que Deus agradou nessa criação. E eu imagino, Cachoeiras, que Deus era igual o pai babão, igual o irmão puxando o saco do genro aqui. Babão, olha meu genro. Tô brincando. Mas eu imagino que Deus olhava para Adão e Eva, a sua criatura, o homem e a mulher, e falava: olha lá, vem cá, cadê meu filho? Rapaz, mas como é bonito, é a minha imagem e semelhança, é bonito demais. Esse meu bebê, e se orgulhava da sua criação. Imaginei o Cássio Pérez. Aí um dia, essa criação, essa menina nos olhos de Deus, que ele criou e amava tanto, pecou, desobedeceu a Deus. O pecado entrou na vida daquele povo. Aí, pela justiça de Deus, o que tinha que acontecer? Tinha que morrer. É a justiça de Deus. Pela justiça de Deus, aquela criação tão amada tinha que morrer. Só que Deus amava demais o homem. Deus amava demais Adão e Eva. O homem, né? Simbolizando a nação humana. Aí o que Deus fez? Aí foi passando o tempo da palavra do povo, dos seres humanos dentro da palavra de Deus. Abraão, Moisés. Aí um dia a justiça de Deus e o amor de Deus se encontraram. A justiça de Deus e o amor de Deus se beijaram. Sabe na onde? Lá na cruz do Calvário. A Bíblia fala que o amor não pode sobrepor a justiça. Então a justiça de Deus tinha que ser feita. É lei. Então o homem pecou, ele tinha que morrer. Só que Deus amava demais e não queria que morresse. Aí o que Deus fez? Pegou até então o seu filho unigênito, fez dele homem, como você e eu, fez ele passar por todas as coisas, e até muito mais do que qualquer homem natural passaria e viveria. E esse homem, que até então filho de Deus, morreu no seu e no meu lugar. Aleluia. E naquele dia, o terceiro divisor de águas para mim na palavra de Deus, porque a partir daquele dia nós passamos a não viver mais pelo jugo ou debaixo da lei de Moisés. A partir daquele dia nós passamos a viver, e a nossa salvação inclusive depende disso, pelo amor de Deus em Jesus Cristo. Está lá em Gálatas, aqui, vamos ler, Gálatas capítulo 2 versículo 16, ó. Aqui diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e se mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas 3,11: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? O justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que ao observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio a maldição em nosso lugar. Aleluia. Por isso está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Então, meus queridos, nós somos herdeiros segundo a promessa de Deus. E para terminar, eu quero dizer para você que por esse Jesus Cristo nós somos salvos. O que eu quero dizer para você? Que você e eu, nós, por nós mesmos, por nossa própria capacidade, Zé Reis, porque nós somos bons demais, ou porque nós possamos fazer por merecer, nós não vamos chegar a lugar algum, nem no céu. Nós só vamos, ele disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nós só chegaremos ao céu através de Jesus Cristo. Quando Deus olha para você e para mim, Ele não vê, olha, não é bom demais, não é? Ele vê Jesus Cristo em nós. Quando Ele vê Jesus Cristo em nossa vida, aí sim, por isso nós somos justificados pelo amor de Jesus Cristo. E por esse Jesus Cristo nós alcançamos a fé, ou nós alcançamos a
Estava lá no meio do mato. O que estava fazendo Davi, irmão? Estava cuidando das ovelhas de seu pai. E o que fazia Davi naquele lugar, irmãos? Adorava ao Senhor com a sua harpa. Eu já vi pregador dizer que aquela harpa que ele tocava ali era feita de trigo de bode. Não posso afirmar que eu nunca estudei sobre isso, mas eu imagino que era uma coisa muito rústica. Mas Davi estava num lugar onde não tinha nenhum radialista de uma grande rádio, não tinha nenhum pastor presidente de campo, não tinha ninguém da mídia, nenhum político, nenhum empresário, ninguém para levantar ele e fazê-lo acontecer. Então Davi não estava ali tentando se aparecer, Davi não estava ali preocupado com status, Davi não estava ali preocupado em, como diz aqui o Reinaldo, fazer shows. Davi estava ali adorando ao Senhor. Quando Davi tocava, era de coração puro e sincero, amor verdadeiro. Ele tinha prazer de adorar ao Senhor. E eu imagino que isso tocou o coração de Deus. Estudando a Bíblia, e como por exemplo a história do filho pródigo, não analisando o filho pródigo, mas o irmão do filho pródigo. Você entende que o irmão do filho pródigo, ele era um menino que ele não conhecia o pai dele. Ele passou a vida toda querendo que o pai dele desse um cabrito para ele fazer um churrasquinho, e ele não tomou, não, era dele. O pai dele falou: filho, a vida toda comigo, tudo que é meu é teu. Era só ele desfrutar, ele desfrutou. Aí ele ficou com inveja do irmão dele. Então, estudando isso, você vai ver que as pessoas não conhecem a Deus, porque o que agrada a Deus em nós não é o que você faz ou deixa de fazer, não é porque você se acha bom. A gente pega, irmão, até orando. Aí o cara vem com seguração, está cantando na igreja, está ajudando o pastor, está vindo aqui ajudando a obra, está entregando o dízimo, uma oferta, e ele vai orar: nossa, eu sou bom, eu sou muito bom, irmão, eu estou fazendo tudo certinho, ó. Deus está agradando em mim, eu estou fazendo isso. Até orando, a gente tem a soberba, a ignorância. Nós, por nós mesmos, nunca seremos dignos de sermos salvos ou de receber alguma vitória. Nós só seremos salvos e receberemos as vitórias em Jesus Cristo. Quando você faz alguma coisa, as pessoas como o irmão do filho pródigo são capazes de fazer como o filho pródigo: pai, eu toda a vida te servi, nunca te desobedeci, eu fiz isso. Essas pessoas são religiosas, são pessoas que ainda vivem debaixo do jugo da lei. Sai daí, a Bíblia lá em Gálatas fala: você sai daí. E quem está na lei não está em Jesus Cristo, e quem vive na lei não está pela graça de Cristo. E aí, pessoas como o irmão do filho pródigo, eles são capazes de catalogar tudo que fez. Aí ele vai aqui: eu coloquei um tijolo nessa construção, ele anota. Aí eu cantei no culto, ele anota. Eu fui no círculo de oração, ele anota. Aí o dia que eu carro: Deus, é isso que eu quero, carro, porque eu fui na igreja e coloquei um tijolo na construção, porque eu fui lá e cantei, porque eu fui lá e fui no círculo de oração. Ele vai fazendo as coisas para Deus e vai fazendo um catálogo, vai registrando. Mas para quê? Não porque ele quer adorar a Deus, ele quer servir a Deus, ele quer ser como Davi, mas porque ele quer usar isso para barganhar com Deus. Sabe, é verdade ou não é? Aí ele quer barganhar com Deus. Eu tenho uma frase que eu gosto de falar, eu vi na internet, no Facebook, também é mesmo, no Facebook, ela assim: eu não sirvo, não obedeço a Deus para ser salvo, eu fui salvo, por isso eu obedeço a Deus. Eu quero dizer para vocês, reis, que o que Deus tem te honrado, que por isso você está alcançando mais uma vitória, que porque você tem sido abençoado. E eu quero dizer para você, meu querido, tenha e mantenha um coração de Davi na sua vida, porque Deus, sabe, às vezes você falou aqui: nossa, ele falou para mim: nossa, casa é difícil, né? Sem dinheiro, sem status, sem isso, sem aquilo. Meu querido, para fazer a obra de Deus, para fazer as coisas acontecer na obra de Deus, você não precisa de mim, você não precisa de nenhuma rádio, você não precisa de ninguém, você precisa de Deus naquilo que você está fazendo. Você precisa ter um propósito, um coração de Davi naquilo que você está fazendo, que Deus está te vendo. Irmão, tinha alguém olhando para Davi no mundo? Não, mas Deus estava vendo, e Deus mandou o profeta atravessar toda uma nação para ungir ele como rei e para levantar ele e se tornar um dos maiores homens da palavra de Deus. Eita glória! Verdadeiro adorador, Davi. Eu digo isso para você: não se importe, meu querido, você está lá naquele setor, na primeira igreja, lá lutando, igual você falou para a gente, ralando, lutando, tira 90% do salário dele para dar. Meu querido, Deus vai te honrar. Aleluia. Não tente, não é claro que não é: oh Deus, eu vou dar aqui 90% e depois, né,
errado. Eu quero dizer que está faltando isso no nosso meio, meus irmãos. Está faltando o coração de Davi no nosso meio. E para terminar, Zé Reis, não desista dos seus sonhos nunca, meu querido. Sonhe com impossíveis como Ana sonhou. Sonhe com impossíveis. Quero contar a historinha de um homem. Um certo homem, ele, muito sonhador, né? Aí aos 31 anos de idade, vou tentar lembrar os detalhes dessa história. Aos 31 anos de idade, ele faliu nos seus negócios. Coitado. Só que aí aos 34 anos de idade, ele perdeu. Aliás, ao contrário, aos 31 anos de idade, ele perdeu uma eleição. Ele participou de uma eleição e perdeu essa eleição. Aos 34 anos de idade, ele faliu nos seus negócios. 34 anos de idade. Aos 35 anos de idade, ele teve que lidar com a morte de sua noiva. Ele enfrentou um trauma muito grande, estava fazendo planos para casar, e aí depois de ter perdido a eleição, ter fracassado nos seus negócios, e agora perder a noiva, ele estava sofrendo demais. Tanto que aos 36 anos de idade, esse homem teve um colapso nervoso. E como se não bastasse, aos 38 anos de idade, esse homem faliu novamente nos seus negócios. Montou uma outra empresa, e aí faliu nos negócios. Só que esse homem falou: eu não vou desistir dos meus sonhos. Aí aos 43, 44 e 46 anos de idade, esse homem perdeu novamente outras eleições. Só que agora lá no Congresso, perdeu eleições de novo. E já era o quê? Não, peraí, motivo mais do que suficiente para qualquer um desistir, não é verdade? Mas ele não desistiu. Esse homem continuou. Ele perdeu mais eleições. Ele perdeu outras 2 eleições. Aos 56 anos de idade, aquele homem tentou uma eleição no Senado, perdeu de novo. E aí, o que para muitos era motivo de desistir, para ele era mais uma chance, mais uma oportunidade de continuar. Mas peraí, eu tenho mais uma oportunidade, não vou desistir. Agora eu estou mais preparado e mais experiente para a próxima. Era o pensamento dele. Eu tenho certeza que a maioria queria desistir. E aos 60 anos de idade, Abraham Lincoln se tornou presidente dos Estados Unidos. E hoje, até hoje, se você for assistir filme e documentários daquele país, eles fazem peças teatrais nas escolas daquele homem. Eles ensinam cultura daquele país sobre aquele homem. Então não desista dos seus sonhos. E desta forma, eu quero chamar aqui para apresentar o seu novo CD. Cantor, homem de Deus, adorador e pastor, José Reis. Aleluia. Paz do Senhor, povo de Deus. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Quem está feliz de estar aqui nessa noite? Mais do que eu, você não está. Amém? Porque hoje eu estou, como já foi dito, por todos que tiveram a oportunidade, eu estou realizando mais um sonho. Mas agora eu não quero falar do sonho, nós vamos começar louvando, porque a noite já entrou para dentro um pouco. Pode soltar, pastor Salvador? Eu quero dizer que Jesus me chamou. Você pode assentar. Aliás, fique de pé, coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos e deixa Deus falar contigo sobre essa canção.